Boa tarde. A proposta desse vídeo de hoje é fornecer algumas ferramentas que envolvem propriedades de funções exponenciais que serão muito úteis para a resolução de problemas que envolvem logaritmos e problemas com essas funções envolvidas. A ideia aqui é mostrar de maneira breve, bastante rápida, como que você pode fazer usufruto dessas propriedades a seu favor, ok? Bom, para definir uma potência com expoente natural, que é o nosso propósito da aula de hoje, a ideia é sempre calcada em dois números, com expoente natural. Um número A, real, e um número n inteiro, de tal maneira que eu escrevo a elevado a n como sendo um produto do A pelo A pelo A, n vezes, ou, se preferir, n fatores. Então, dessa forma, nós conseguimos definir um número como uma potência de expoente natural, onde isso daqui é pertencente ao conjunto dos números reais e esse n pertencente ao conjunto dos números inteiros. Então, com base nessa forma de número, nós vamos elencar aí algumas das propriedades que são mais utilizadas no seu processo. A primeira das propriedades que envolve potência com expoente natural, vamos escrever aqui propriedades, engloba o produto de potências que estão na mesma base. Então, se eu escrevo um número em base da forma A vezes A elevado a n, a primeira propriedade, vamos colocar aqui propriedade 1, indica que o produto de potências da mesma base indica que eu repito a base e somo meus expoentes. Então, m mais n. Isso indica o seguinte: e se eu tenho, por exemplo, 2 elevado a terceira vezes 2 elevado a quarta, isso é a mesma coisa que, repetindo a base 2, somando os expoentes 3 mais 4, eu tenho 2 elevado a 7. Se eu quiser fazer a conta para identificar se esse resultado é igual a esse, se de fato a propriedade funciona, 2 elevado a terceira é a mesma coisa que 8, que é o 2 multiplicado 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. 2 a quarta dá 16, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Se eu observar bem aqui, eu estou contando 3 mais 4, 7 vezes o número 2, que é exatamente 2 elevado a 7, que por sua vez é igual a 128. Aqui é sempre bom reiterar que para que essa propriedade seja utilizada, eu só tenho que trabalhar, somente posso trabalhar na mesma base para efetuar essa soma. Uma segunda propriedade na mesma referência, na mesma informação, no mesmo trabalho que essa, é a que a gente chama de potência de potência. Eu tenho uma base A elevado a m e, por sua vez, elevado ao elemento P. Se eu encontro a expressão dessa forma, isso equivale a escrever A como m vezes P, sempre dessa forma. Mais uma vez, se eu pensar num exemplo, eu tenho aqui, digamos, 3 ao quadrado elevado a, vou colocar aqui 3, vamos lá, 3 ao quadrado elevado a 3. Então isso aqui é a mesma coisa pela propriedade que 3 elevado a 2 vezes 3 ou 3 elevado a 6. Se porventura você quiser fazer a conta e identificar, 3 ao quadrado é o 3 duas vezes, que vai dar 9. 9 elevado a terceira, que é a mesma coisa que você multiplicar 9 por 9 por 9. Se você fizer essas contas, 9 vezes 9 dá 81, 9 vezes 1, 9, 9 vezes 8, 729. Se você ver e identificar que os 3 está elevado a 6, é o 3 repetindo-se 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 vezes 3 é 9, que vezes 3 é 27, que vezes 3 é 81, que vezes 3 é 243, que vezes 3, e aí você pode fazer a conta, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 4 é 12, 3 vezes 2, 6 e 1, 7, 729. Então essa propriedade funciona também.
seja, potência de potência, você repete a base e multiplica os expoentes, correto? Segunda propriedade, uma terceira propriedade que é parecida com a primeira, vai envolver, no caso aí, divisão. Eu tenho divisão de duas bases que são iguais, com expoentes distintos. Essa divisão corresponde na quebra a uma subtração dessas bases, desses expoentes, perdão. Repete a base A e subtrai expoente n menos n quando tem uma divisão. Da mesma maneira, se eu tiver lá 2 elevado a 5 dividido por 2 ao quadrado, isso equivale a você escrever 2 elevado a 5 menos 2, ou 2 à terceira. Nesse caso, a conta é fácil até de fazer de forma direta. 2 à quinta, 32. 2 ao quadrado é 8. 32 por 4 é 8. Mais 8 é exatamente 2 à terceira. Então, aqui eu só estou mostrando que, de fato, essa propriedade também funciona. Então, essas três primeiras. Produto de potência vezes uma base. Na multiplicação, você soma. Potência de potência, repete a base, multiplica os expoentes. Divisão de potência vezes uma base, repete a base e subtrai os expoentes. Beleza? Agora nós temos mais duas aqui para fechar. As nossas observações sobre potências. A primeira é, no caso, a quarta agora. Quando você escreve bases distintas elevado à mesma potência, isso equivale a você escrever o produto da primeira base pelo produto da primeira base pela segunda base. O que significa isso? Se eu tenho aqui, ó, 3 vezes 4 e elevo isso aqui, digamos, ao quadrado. Essa propriedade indica que eu posso quebrar como 3 ao quadrado vezes 4 ao quadrado. Se você fizer as contas aqui, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16 e 9 vezes 16 é 144. Se você quiser fazer um teste aqui direto e multiplicar 3 vezes 4, que é 12, levar ao quadrado, isso é a mesma coisa que 12 vezes 12, que por sua vez vai ser também 144. Então funciona. Você multiplica, tem um produto de duas bases distintas, elevado à mesma potência, você pode quebrar como produto dessas bases elevadas a essa potência. Essa é a quarta propriedade. E a quinta é similar a ela, aí trabalhando a divisão. Eu tenho que, se eu escrever aqui A sobre B e elevo isso daqui a M, isso é a mesma coisa que eu escrever A elevado a M sobre B elevado a M. A mesma história, bases distintas, você pode quebrar numa divisão. Então, se você tem lá 3 quartos elevado ao quadrado, isso equivale a você escrever 3 ao quadrado sobre 4 ao quadrado, ou se preferir, 9 sobre 16. É esse o resultado da forma como nós expressamos, é a mesma propriedade associada ao 4. No caso, um produto, você quebra no produto, divisão, você quebra em divisão, beleza? Então, são 100 propriedades que a gente pode trabalhar com potência. Agora, nós vamos mostrar mais duas representações que envolvem potência com representação inteira e potência com representação real. Ou, em outras palavras, potência com expoente inteiro e potência com expoente real. Então vamos aqui, potência com expoente inteiro, potência bom, no caso da potência com expoente inteiro, o que a gente menciona é o seguinte, que se você tem uma base A elevado ao expoente, que agora é negativo, a gente não tinha trabalhado um exemplo dessa forma, por definição, para escrever esse cara em termos de uma nova forma, eu inverto a minha base, o que é A vira 1 sobre A, e elevo tudo isso ao meu expoente n, que agora muda de sinal. Ele é negativo, torna-se positivo.
Daqui eu posso escrever usando a propriedade 5 que nós acabamos de mostrar, que 1 está elevado a n e que a está elevado a n. O caso do 1 é um caso particular, porque sendo 1 a base, qualquer potência em expoente que eu tenho aqui retorna sempre 1. Então isso aqui é 1 sobre a elevado a n. Resumindo, se eu tenho minha base a elevado a expoente menos n, isso equivale a escrever 1 sobre a elevado a n. Sempre dessa forma. E aí você tem uma propriedade para ser usada. Exemplo, se eu tenho 3 elevado a menos 2, isso aqui equivale a você escrever o quê? Inverte a base, o inverso de 3 é 1/3 e eleva ao quadrado. 1 ao quadrado retorna 1 e 3 ao quadrado retorna 9. Beleza? Então isso aí vai envolver uma representação com expoente inteiro. Sempre dessa forma. Agora, se nós tivermos uma representação com expoente racional. Com expoente racional agora. Vamos apagar aqui. E na forma racional, nós temos o seguinte, nós acabamos de escrever aqui negativo, mas também podemos ter um caso em que o termo é racional, como o próprio título diz. Então, nesse caso, se o expoente é dessa forma, você pode escrever como a raiz nésima de A. Onde? Esse n aqui representa para nós o índice, é o que está dentro da raiz, esse Vzinho aqui que tem a forma de V é o radical, e a base ali dentro é o que a gente chama de radicando. Então, no processo, é sempre dessa maneira que você vai escrever. 1, onde está? 1 está aqui, ele está oculto, eu não preciso colocar ele aqui, está subentendido que está elevado a 1. O grande mérito aqui é que se você tem um número escrito nessa forma fracionária, aqui no expoente, você pode quebrar numa raiz dessa natureza. Então, esse n que está no denominador, ele vai para dentro do radical, é o índice, e a potência em 1 aqui é essa potência com expoente que está nessa base A. Exemplo, se eu tenho aqui 8 elevado a 1/3. Então isso aqui indica que eu vou escrever quem? O A é meu 8, o 8 vai para dentro da raiz, o N, que é 3, está aqui, 1 eu não preciso colocar. Daqui eu consigo resolver esse cara, e a gente vai mostrar uma outra propriedade mais adiante, fatorando, porque o 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Nós vamos mostrar isso aqui, que esse 3 cancelando com esse 3, ele retorna para nós como resposta 2. Aqui estava já a propriedade demonstrada. Aqui eu só fui um pouquinho mais adiante para mostrar algo que veremos a seguir. Outro exemplo que a gente pode usar também, pode acontecer do número estar escrito não na forma de fração, mas quebrado assim, ó, 9 elevado a meio. O que é 9 elevado a meio? É a mesma coisa que 9 elevado a 1 sobre 2. Daí eu caio de novo nesse processo. Raiz quadrada de 9, eu não preciso colocar, embora por comodidade, por convenção, nunca se registra normalmente o 2 aqui dentro da raiz, dentro do radicalzinho, o índice, mas por definição ele aqui, então eu estou dizendo que eu estou trabalhando com a raiz quadrada de 9, que por sua vez é igual a 3. Beleza? Outro exemplo que a gente pode trabalhar com essa expressão. Digamos que eu tenha 8 sobre 27, tudo isso elevado a 1/3. Então isso daqui é a mesma coisa que escrever o quê? Isso é a mesma coisa que escrever a raiz, vendo, ó, cúbica, vendo, ó, o 3 vai aqui para dentro, de 8 sobre 27. Nós vamos aprender que dá para você ir à frente aqui. Por quê? Porque tanto o 8 quanto o 27 dá para fatorar. O 8 é 2 ao cubo, o 27 também é 3 ao cubo. E aí quando eu menciono fatorar, só para deixar bem claro, essa fatoração em números primos,
8 por 2 dá 4, que por 2 dá 2, que por 2 dá 1. Então você conta a quantidade de 2 que acontece, 1, 2, 3. A mesma coisa eu faço com 27. Eu venho aqui e escrevo, olha, 27 divido por 3 que dá 9, divido por 3 que dá 3 e por 3 que dá 1. Então 3 vai elevar a terceira, que está aqui. Como eles são iguais, eu cancelo, cancelo. Cancelou para esse, sobrou 2. Significa o quê? Que aqui desapareceu? Não, desapareceu para esse expoente, mas aqui também você vai ter que fazer o corte. 3 com 3, então passa aqui como 2 terços, beleza? Então também dá para se fazer um exemplo dessa forma, usando essa propriedade. Tem uma extensão dessa expressão que nós podemos representar ainda dentro da potência com expoente racional, que é a forma a elevado a m sobre n. A gente escreveu só 1 sobre n. Então, nesses casos, a representação em raiz fica a elevado a m com o nosso denominador aqui dentro do nosso radical, aqui no índice dessa forma. Também é uma propriedade que é muito útil e que pode ser utilizada na resolução de exemplos. Por exemplo, se eu tenho um número da forma 2 elevado a 3 quintos, isso corresponde a escrever o quê? Como 2 elevado à terceira, o 3 é o papel do m, e o 5 aqui dentro da raiz, ou seja, raiz quinta de 2 ao cubo, ou se preferir, raiz quinta de 8. Aqui eu terminaria, porque não dá para faltar esse 8 e cancelar com esse índice em 5. Outro exemplo. Eu tenho 1 meio, 1 sobre 2, elevado a 3 quartos. Isso corresponde a escrever o quê? A raiz de 1 sobre 2, olha aqui, o A é o meio, elevado a quem? A 3, que é o M, e tudo isso dentro da nossa raiz, que é a raiz 4. Dá para ir um pouquinho mais adiante? Dá. Dá para escrever aqui no máximo, que eu vou trabalhar com a raiz quarta, de 1 ao cubo, que é 1, e de 2 ao cubo, que é 8. E aí eu terminaria aqui também, porque não dá para fazer mais nada além desse ponto. Beleza? Com isso, a gente pode também agora mencionar como complementação desses passos aí, propriedades associadas à radiciação, né? Radiciação. Então a ideia é a seguinte, seja um número A, seja A, um número não negativo, e n maior ou igual a 1. Então nós vamos definir o seguinte, olha, definimos a raiz, vou pegar aqui o outro pincel, só para deixar bem claro, um número n não negativo, um número A, seja A, um número não negativo. Definimos a raiz enésima, pode ser vigésima, trigésima, enésima de A, o número B, de tal modo que ele vai ficar escrito assim, olha, B vai ser igual a A elevado a 1 sobre N. Ou seja, isso aqui corresponde a dizer que B é, na verdade, a raiz enésima de N. Ou eu também posso escrever como é uma igualdade, representar dessa forma, olha, que a raiz enésima de A é igual a 1B. E por que essa propriedade aqui é importante? Por que isso daqui para nós é importante?
Porque se eu olhar o número do jeito que eu tenho aqui, eu posso dizer que esse número é igual a esse, na condição de que exemplo? Olha, quando eu extraio a raiz cúbica de 8 e eu informo que essa raiz cúbica de 8 é 2, considerando que o meu A é 8, o meu B é 2, por quê? Porque 2 elevado a n, ou seja, 2 elevado a 3, é igual a quem? A 8. Se eu observar essa propriedade que eu acabei de escrever, ela vai de encontro. Por que ela vai de encontro? Porque quando eu digo que o B, que é esse cara aqui, é igual a raiz nésima de 1, que é por sua vez igual a 1 sobre n, então eu posso afirmar o seguinte, olha, beleza, se eu sei que meu B é igual a A elevado a 1 sobre n, então isso aqui implica que eu posso escrever que, olha, B elevado a n é igual a A. Por que eu posso fazer isso? Por que eu posso escrever isso? Porque se eu quero tornar a base A elevada a apenas expoente em 1, basta que eu multiplique de ambos os lados por n para que eu tenha essa relação envolvida. Na prática, o que tem que ficar claro para nós é que se eu escrevo a raiz enésima de A como B, esse resultado só vai acontecer se o número que você encontrou elevado ao índice seja igual ao que está dentro da sua raiz ou no seu radicando. Tá, como é que eu consigo chegar à conclusão de que o 8 é igual a 2 na raiz cúbica? Por quê? Porque eu fatoro o meu 8. Então, quando eu fatoro o 8, 8 por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1, isso envolve 2 ao cubo. Tá, e daí? E daí eu tenho o seguinte, olha, que eu escrevo a raiz cúbica como 2 ao cubo. Mas como eu sei que esse número pode ser escrito como 2 ao cubo na forma 1/3, lembra da propriedade? Ó a propriedade que eu estou mencionando, ó, a n igual a 1 sobre n. Ó o nosso A aqui, ó o nosso A que é o 2/3. Tá, e essa raiz n, por que virou um terço? Olha o nosso n aqui. Tá aqui. E aí observe o seguinte, como eu tenho potência de potência, eu repito a base e multiplico o expoente. Lá da segunda propriedade que nós aprendemos agora. Cancela 3 com 3, então isso aqui retorna 2. Beleza? De novo, outro exemplo que a gente pode usar é raiz quarta de 625. Eu não sei o que eu vou fazer, eu vou fatorar o 625. Então vamos fatorar o 625. Então se eu fatorar 625, eu tenho que ter em mente que é um número primo que seja divisível. Então a gente pode pensar como termina em 5, em 5. Aí fazer conta, 5 vezes 1, 5, 125, por 5 dá 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Então isso aqui é 5 elevado a 4. Tá, então se esse cara aqui é 5, então vamos escrever aqui dentro da raiz. 5 elevado a 4, então agora eu posso escrever, olha, 5 elevado a 4, e inverto, ó, era A, agora elevado a 1 sobre n, é 1 sobre 4, cancela 4 com 4 na multiplicação, então isso aqui retorna 5. Então está aqui o uso da propriedade. Sempre reiterar que não é sempre que a gente tem a sorte de executar esse processo, mas todas as vezes, quando eu falo sorte, eu digo o seguinte, pode ser que aconteça de gerar um número dentro da representação de primo que não seja possível cancelar. Então você deixa ele lá dentro. Exemplo, vamos pegar um exemplo bem simples. Digamos que eu queira reduzir a raiz quadrada de 12. Então 12 eu sei fatorar. 12 por 2 dá 6, por 2 dá 3 e por 3 dá 1. Isso aqui é 2 ao quadrado vezes 3, ok? Então venho aqui e escrevo raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. Olha a propriedade agindo de novo. Duas propriedades que agora nós vamos fazer uso. Né? Se eu escrevo aqui 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1 sobre 2, lembra que a gente acabou de mencionar?
São bases distintas, então vai ficar 2 ao quadrado vezes 1 sobre 2 vezes 3 elevado a 1 sobre 2. Ora, isso aqui dá para cancelar. 2 com 2 cancela, retorna 2. Mas isso não dá. Então você mantém na forma de raiz. Porque 3 elevado a meio é a mesma coisa que 2 vezes a raiz quadrada de 3. E termina aqui, porque não dá mais para reduzir. Por isso que nesses casos é chamada de irredutível. Beleza? Com isso aí, vamos mencionar algumas propriedades que envolvem radiciação e que também são úteis para que a gente faça a resolução de exercícios. Então, a primeira delas é a seguinte: se você tem o produto dentro da raiz no mesmo índice, isso equivale a você multiplicar as duas raízes nesse mesmo índice. Ou seja, se eu tenho lá, olha, 2 vezes 18 na raiz quadrada, isso equivale a você calcular a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 18, dá no mesmo. Aqui a gente sabe que se você multiplicar a raiz quadrada de 2 vezes 18, que é 36, dá igual a 6. Fica como exercício que se você fatorar a raiz quadrada de 18 e multiplicar pela raiz quadrada de 2, você também vai obter um 6. É o que a propriedade está nos dizendo. Então, outra propriedade que é útil para você usar. Se você tiver a razão entre elas agora, vou colocar aqui 1 e 2. Se eu escrevo lá a raiz enésima de A sobre B, isso é a mesma coisa que escrever a raiz de N na base A, a raiz aqui no índice de N na base B. Ou seja, se eu tenho lá, por exemplo, um caso em que a gente consegue efetuar a divisão tranquilo, ó, raiz, vamos colocar a raiz cúbica agora? Vamos pegar aqui 128 dividido por 2. Então aqui eu posso escrever esse cara, em termos de fatoração, como raiz cúbica de 128 dividido pela raiz cúbica de 2. Também dá para fazer isso, como também dá, se você quiser fazer direto, calcular a raiz cúbica de 128 por 2, que é a divisão, que aqui no caso vai dar 64. E aí, mais adiante, se você for desenvolver, você tem condição de chegar aqui na resposta, que é igual a 4. A ideia é que dá para mostrar também que esse resultado é exatamente igual a esse daqui, fatorando. Beleza? Então vamos lá, a próxima propriedade que a gente tem é escrever agora uma similar à potência de potência, para radiciação, que é a seguinte: eu tenho aqui, terceira propriedade, eu tenho a raiz enésima na base A elevado a M. Eu posso também escrever isso aqui, olha, que a minha base A elevado a M é igual a um Nzinho aqui em cima. Ou seja, se você tem lá raiz cúbica de 2 elevado à quinta, vou colocar sexta, isso é a mesma coisa que você escrever raiz cúbica de 2 elevado a 6. Daqui dá até para você ir além e você dividir, porque 2 elevado a sexta, quando você quebra aqui na forma de potência, vai ficar 1 sobre n, 1 sobre 3, 6 por 3 vai dar 2, então isso aqui é 2 ao quadrado, que por sua vez vai retornar 4. Se quiser, cai no mesmo caso, 2 a sexta dá 64, 64 na raiz cúbica, se você fatorar, também vai ser igual a 4. E uma última propriedade aí, para que a gente faça usufruto, é a similar à potência de potência para raiz. Então, quando você tem duas raízes, por exemplo, assim, A na base elevado a uma raiz de índice M, por sua vez uma raiz de índice P. Então, nesse processo,
isso equivale a você escrever o seguinte, ó, como A na base sendo o produto dessas duas expressões. Sempre dessa forma, ou seja, quando você estiver multiplicando os radicaizinhos que você tem, então isso equivale a você executar o produto entre essas duas funções. Se aqui tivesse um n, manteria o teu n aqui e n e o produto dessas duas funções. Exemplo. Se eu tenho uma situação hipotética, a raiz cúbica dentro da raiz quadrada de um 3 elevado a 4, isso é a mesma coisa que escrever a raiz de 3 a 4 do produto entre eles. Como eu não coloquei nada aqui, é como se fosse a raiz de 2. Então, isso aqui ficaria a raiz sexta de 3 a 4. E ficaria dessa forma, beleza? E isso finaliza para a gente aí uma série de propriedades que podem ser usadas para a resolução de problemas, como nós mencionamos, né? Mais adiante, nós faremos o mesmo processo, também usando propriedades e fatores para a resolução em logaritmos, beleza? Valeu, se curtiu, dá aquele like, e aí, muito obrigado. Falou!